A paz do Senhor a todos. Vou deixar uns breves versículos que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 em diante, que diz assim: O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o versículo 8, a parte A, diz assim: O amor nunca falha. Então, irmãos, meditando hoje nesse assunto, que me veio a lembrar desses versículos, eu estava a pensar sobre muitas questões em que a gente enfrenta hoje em relacionamentos, né? Não só relacionamento para com homem e mulher, mas amizades, família e tudo mais. Mas principalmente também relacionamento com esposa, né? Porque aqui a Bíblia revela parâmetros que quer dizer o que é o amor. Então, muitas das vezes nós não nos enquadramos nesses padrões. A gente diz que ama, mas quando precisa perdoar, quando precisa ter compreensão na falha do outro, na necessidade do outro, aí a gente vira as costas, aí a gente deixa de ser amigo. E que amor é esse que só é amor enquanto o outro estiver sendo certo ao nosso lado, perfeito ao nosso lado? Então, aqui fala completamente diferente. Tudo suporta, tudo crê. Então ele não suspeita mal, ele não pensa apenas em seus interesses. Muitas das vezes, o medo de perdoar uma traição vem por causa do seu próprio interesse, na sua fama, no seu orgulho, tá entendendo? Então, irmãos, a gente tem que seguir esses parâmetros se nós desejamos que um relacionamento venha a dar certo. Não é uma questão apenas meus relacionamentos só é certo, que se não acontecer nenhum defeito, nenhuma falha, nenhum erro, completamente diferente. Não é necessário haver erros, mas se houver, vai revelar realmente o amor, porque o amor ele tudo sofre. A palavra diz que ele tudo sofre. Então, que ele diz que tudo sofre é uma questão de que quando a gente foge, a gente não está sofrendo. Se você foge, a gente não está sofrendo. Então, ele diz aqui que o amor ele suporta tudo. Então, que nós possamos entender que se nós não estivermos seguindo isso aqui, nós não estamos amando a ninguém. Se nós procuramos amar uma pessoa apenas quando ela está fazendo da forma que a gente quer, não está havendo discussão, não está havendo isso, não está havendo aquilo, então meu relacionamento é perfeito. Não, o amor é revelado nas adversidades. Nos momentos de maior crise, o amor é revelado. Por quê? Porque é nos momentos de maior crise que o sentimento ele aflora. Se você tem realmente amor por alguém, você vai perdoar. Se você realmente tem amor por alguém, você vai saber estender o ombro. Porque muitas das vezes a gente estende o ombro para um amigo que está passando por uma situação difícil, até uma situação complicada de se entender, mas a gente sabe liberar o ombro. Mas quando é o nosso cônjuge, a nossa companheira, o nosso companheiro, aí é só crítica, é apontar, é briga, é discussão. Mas ele tem que ser nosso amigo também. O parceiro tem que ser nosso amigo também. O cônjuge tem que ser nosso amigo também. Então, irmãos, nós temos que aprender a seguir conforme o Senhor tem nos ensinado. Porque não adianta eu dizer que é amor se não está aqui nos parâmetros. O que diz o que diz que uma coisa é aquilo é os parâmetros que a descreve. Então, o amor está dizendo isso aqui, tudo sofre, tudo crê. Ele não se inflama em ciúmes, tá entendendo? E muitas das vezes o relacionamento tem acabado por causa disso. É o medo de saber de uma traição, de uma coisa assim cabulosa, vamos dizer assim. E o medo de enfrentar essas coisas faz com que a gente crie fantasmas e acabe tratando a pessoa de uma forma que leva ela para aquilo. Eu sei que cada um é culpado da sua situação, do que faz, do que pratica. Mas muitas das vezes a gente leva uma pessoa a trilhar um mau caminho por causa da forma que a gente acaba tratando ela. Por isso que tem um versículo que é muito maravilhoso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O medo de conhecer a verdade faz com que a gente às vezes acabe destruindo um relacionamento
ou relacionamento amoroso, ou amizade, ou familiar, o medo dessa verdade, de enfrentar a verdade. Porque muitas das vezes a gente só quer do jeitinho que a gente quer e acabou-se. Não quer enfrentar as coisas, mas é enfrentando as coisas que a gente cresce, que a gente evolui. Hoje eu penso bastante diferente. Hoje eu penso que as dificuldades faz com que eu tenho que ir para cima. Não é antigamente eu fugia demais, mas hoje eu procuro partir para cima, porque por mais que seja uma coisa que o meu eu quer fugir, quer ir pro comodismo, de ficar em paz, de não enfrentar isso nem aquilo, eu já percebi hoje que o crescimento vem disso, de enfrentar. Por mais que você não se saia bem das primeiras vezes, mas ao longo do tempo, da prática, isso vai melhorando. Mas quando a gente não enfrenta, vai ser muito difícil haver um tempo bom dentro de qualquer relacionamento que for. Então, para que um dia venha a haver um relacionamento bacana com uma pessoa, com alguém, com uma companheira, ou com um amigo, ou com um familiar, é necessário enfrentar os tempos ruins também. Não só os tempos bons, mas os tempos ruins também, independente de qualquer coisa, porque enfrentar essas coisas faz com que a gente cresça e lá na frente colher frutos, porque é em cima disso que amanhã a gente conquista um relacionamento. Amanhã você vai ter uma pessoa do seu lado que você nem esperava, nem imaginava. Por quê? Por não fugir dessas coisas. Porque se você não perdoa, irmão, você está praticamente procurando, indo em direção a um abismo, a destruição. Porque Jesus, ele nos perdoa todo dia. Todo dia a gente falha e tem fases da vida que as falhas são feias, são pesadas. E mesmo assim ele nos perdoa. Todo dia o Senhor está nos perdoando e Ele tem perdoado por cada barbaridade. Então, irmãos, nós possamos fazer a mesma coisa. Porque se nós não perdoamos, nós não somos dignos de Jesus. Nós não somos dignos de Deus. E o perdão, o mais interessante do perdão é porque não é só um segmento, seguir uma coisa que Jesus quis. Não, Jesus nos ensina coisas que é para nos livrar de males e de males futuros. Hoje a gente pratica, hoje a gente foge e não vê consequência, mas um dia haverá as consequências. Elas vão vir, quando elas vêm num peso, e a gente às vezes não está preparado. Então é melhor enfrentar hoje que está menor, pequeno, está aparecendo agora, e cortar o mal pela raiz logo cedo, enfrentar logo, do que deixar isso crescer, 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 e quando vier lá na frente talvez a gente não tenha forças para suportar. E aí um dos relacionamentos tem se destruído, tem acabado. Porque um não está aprendendo a se submeter ao outro. Quando eu me submeto a alguém, eu não tô fazendo isso apenas por ele. Estou fazendo isso por Deus principalmente. Porque se eu não me submeto a alguém, não tem como eu dizer que eu amo ao Senhor. Não tem como eu dizer que me submeto ao Senhor. Você faz as coisas para alguém por amor a Deus, você tem que entender isso. Porque se você não entender isso, você vai esperar que ela retribua. E talvez isso não aconteça. Então, que nós possamos entender que nós temos que nos submeter e procurar enfrentar os problemas, as situações, as questões, porque se nós não fizermos assim, nada vai ser duradouro e nada vai ser para sempre. Então, que nós possamos honrar a Deus dessa forma também. E isso vai nos trazer frutos maravilhosos. Então, que nós possamos fazer isso pelo nosso cônjuge, pelo nosso amigo, pelo nosso familiar, por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque assim seremos felizes. Mesmo que não venhamos a ver frutos imediatamente, mas que nós possamos fazer isso na confiança de que estamos agradando a Ele primeiramente e que lá na frente haverão frutos, com certeza haverão frutos, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, mas é necessário começar a ter as boas atitudes, enfrentar o seu próprio eu, a sua própria raiva, a sua própria fúria, a sua própria vaidade, a vontade louca de descontar o que fazem com você. Joga isso fora, porque isso aí é ser pequeno. Ser grande é resistir, é dar o melhor mesmo quando você recebe o pior. Então isso é ser grande. Coloque em prática e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Essa é a palavra que Deus tem para a vida de cada um de nós. E eu agradeço a atenção de cada um. Tenha um bom dia.